com o filme do Leontine, do Zé Rodrigues. O filme do Zé Rodrigues é um filme mudo mesmo, ele não tem som, é um filme 100% mudo, que foi feito ali na década de 70, né? No final da década de 60, início da década de 70, que era uma época onde fazer animação no Ceará era uma coisa muito pouquíssimos faziam, pouquíssimos conheciam, as inspirações eram muito vagas. O que a gente tem de notícia é de que essa galera toda foi se inspirando com filmes da Disney que foram aparecendo, mas principalmente não só da Disney, filmes da National Film Board, do Norm McLaren. Então, esses filmes que vocês viram agora, esses que são bem uau, cheio de informação, piscando e tal, e são filmes que eles foram feitos direto na película. Então eles pegavam a película, abriam a película e existia uma mesa onde eles trancavam a película, né? Eles podiam ficar puxando. E eles iam desenhando um frame de cada vez dentro da própria película. Eles desenhavam direto na película. Por isso que o nome direto na película. Mas essa técnica ficou muito valorizada por conta dos times da National Film Board, que é uma escola canadense. E principalmente por conta do Norm McLaren, que é um dos fundadores dessa escola, que trouxe essa ideia, essa forma de fazer filmes em animação, que é tanto você pegar a música, a batida da música, o tempo da música, e você compor aquilo nas imagens de frame a frame. Então é muito famoso até, eu posso até passar para o dia de passar para, enfim, a gente tinha uma forma de postar em algum lugar, de um filme de making off do próprio Norm McLaren, naquela época, pegando a música, escrevendo a música, escrevendo o time da música, os frames da música, tipo, eu sei que aqui vai ter, nesse frame 50, vai ter a batida da bateria, e eu sei que no frame 70 vai ter o sax, e aí ele ia fazendo os desenhos de acordo com os desenhos que ele tinha feito do lado da trilha. Não sei se vocês estão conseguindo entender, assim, mais ou menos. E aí, quando a gente sentou para montar essa amostra, foi muito nessa preocupação de, tipo assim, não, nós temos que mostrar esse crescer, esse levantar que a animação cearense teve ali com esse estouro da National Film Board, da McLaren, até chegar hoje em dia com as grandes, assim, com o papo que está tendo hoje da animação cearense é na publicidade. Então a gente pegou ali o filme da Polegar justamente por ser uma agência de publicidade que está ali trazendo essa estética deles para a animação cearense. Então é mais uma forma de também incluir, sem querer puxar para lá, tipo, esse filme pode ser um filme ruim, eu tenho alguns filmes ali que eu olho, não gosto desse filme, mas eu entendo que faz parte de uma história que está crescendo e está cada vez maior. Quem mais eu posso falar da mostra? Muitos filmes, é engraçado como os filmes eles se ligam muito numa temática muito forte aqui do Ceará, que é a questão da seca, do sertão, do mandacaru, dos cactos, da folhagem, da paisagem, dos indígenas. Então, existe uma ligação muito forte dos filmes, principalmente da década de 80, de 90, final de 80, 90 e início de 2000, que todos eles estavam muito nessa estética. Eu, às vezes, fico até me questionando se era até uma instigação, porque boa parte dos filmes que vocês assistiram foram financiados pelo Estado. E uma das coisas que conta muito quando você vai apresentar um filme para um edital do Estado é você defender esse filme do ponto de vista regional. Por que eu vou fazer esse filme? Como é que esse filme vai trazer? Que representatividade do meu Estado vai ter nesse filme? E eu fico imaginando que quando alguém, pelo menos a maioria, quando for escrever esse projeto e mandar esse projeto para conseguir o financiamento do Estado, rolou muito essa defesa, tipo assim, não vamos falar da seca, não vamos falar da seca, não vamos falar da nossa situação, e mandar isso para o Brasil, mandar isso para o internacional. O Campo Branco, que foi do Telmo, que é um filme que tem o ator, né, e os desenhos interagindo com o ator, ele foi um filme que chegou a Annecy, chegou à França, foi numa mostra lá e tipo assim, rolou todo um burburinho porque era uma forma de representação do Ceará lá fora, sabe? E como é que podia ver todos esses questionamentos de uma forma com a animação, com essa ideia de interagir com a cena, de interagir com os desenhos. É uma mescla entre a nossa temática e uma busca por uma estética animada entre ator e desenhos, e como aquilo tudo vai se misturar e fazer uma obra que seja bacana, assim, seja uma obra completa. Uma das coisas também que eu queria ressaltar na mostra é que como a gente tem esse traço
de história, até porque a gente está comemorando aqui os 100 anos da animação brasileira e é toda uma questão do ser o Dia Internacional da Animação, que eu até devia ter começado com isso, mas tudo bem, vou falar isso já já. É também uma questão de técnica, uma questão de você perceber o quanto a evolução tecnológica melhorou, não vou dizer nem que melhorou, mas trouxe outro papo na animação. O Campo Branco, o Odisseia, no Sertão, do Josimário, esses filmes todos mais antigos, eles não, você fazia os desenhos e você não tinha a mínima noção de como estava ficando. Só tinha a noção de como estava ficando quando terminava. Tipo, terminava tudo, aí assistia. Nesse trecho aqui não ficou bom, mas já foi. Já está impresso, já está feito, já está revelado, vai ter que ser assim. Então não havia, é claro que havia testes, havia tipo assim, não, vamos testar só esse aqui para ver se vai funcionar, mas no vamos ver, não existia aquela situação que a gente tem hoje muito, de abrir um programa de animação e conseguir assistir os 5 segundos que você acabou de fazer. Para você conseguir ver a animação daquela época, você tinha que fazer todo um percurso de revelação até conseguir ver o filme inteiro e falar, realmente deu merda, não deu certo. E hoje em dia não, hoje em dia a gente fala tipo, deleta o frame 2, deleta o frame 7, que eu acho que fica melhor. Então era outro ar, outras sensações. E é incrível sentar, assistir esses filmes e falar, poxa, naquela época eles faziam assim, que louco, e agora eles fazem assim. É toda uma busca é claro que é uma outra estética, mas você entende as circunstâncias, sabe? De por que eu estava assistindo agora e aí eu estava observando muito a nuca do ator do Campo Branco. E se vocês perceberem, ele fica tendo um tremelique. Porque antes eles não tinham como conseguir calcular a distância de um frame para o outro, e como eles tinham que fazer o corte para botar um desenho atrás, eles acabavam cortando um pouco mais, um pouco menos, um pouco mais, um pouco menos, e acabavam que quando você passava os frames de uma vez, ficava fazendo assim, um tremelique. Porque entre os frames eles não conseguiam fazer o corte exato, porque eles não tinham, eles não estavam conseguindo fazer uma sequência dos frames na hora, então eles tinham que seguir intuitivamente, acho que é por aqui, acho que é por aqui, acho que é por aqui. Então, não sei se vocês estão conseguindo captar, mas é mais uma questão mesmo tecnológica que eu queria mencionar, histórica, tecnológica. E eu também queria reforçar muito a situação que a gente está vivendo hoje. Que a gente está passando por uma situação hoje de o que os diretores da Animamundi estão falando que é muito boom da animação. O Brasil, é uma frase que eu gosto muito do diretor do Animamundi, que é o César Coelho, que ele fala assim, antes o Brasil exportava animadores, ou seja, ele exporta animação. Isso porque o Brasil está crescendo bastante em questão de oportunidades na área de animação, de curta, de longa, principalmente longa e série. Que antes a gente estava, se você puxar aí para a década de 40, o Brasil tinha 4 longas de animação. E hoje a gente está em produção mais de 40. Então, tipo assim, pode parecer pouco, 40, e realmente comparado, se você comparar com ficção documentária, é um número baixíssimo. Mas, ainda assim, se você comparar com o início da animação, 40 é tipo, sim, vamos mais, vamos conseguir 100, vamos conseguir 200, vamos seguir em frente. E é justamente há 100 anos atrás, em 1917, que o Kaiser, eu esqueci o nome do diretor do Kaiser, alguma coisa Martins, Álvaro Martins, que foi o diretor do Kaiser, produziu a primeira película. Assim, não tem mais, infelizmente, o filme. O que tem é jornais da época que tem frames do filme falando que em 23 de janeiro de 1917 saiu a primeira produção de animação. E aí, pegando assim, janeiro de 1917 até hoje, assim, a gente está comemorando então assim, os nossos 100 anos da animação brasileira. Com esse boom de ter mais longas, mais séries, mais produção em animação. E reforçando isso no Dia Internacional da Animação, que é um dia para comemorar a primeira exibição de imagens animadas, que foi em 28 de outubro de 1850, eu acho, se não me engano, que foi quando aconteceu a primeira exibição de imagens animadas no cinema. E no cinema não. Primeira exibição de imagens animadas. Eu estou muito falho nas memórias, pelo Emile Renault. E a gente a partir da década de 90 até hoje, a ABCA, que é a Associação Brasileira de Cinema de Animação, faz uma mostra no dia 28 de outubro, todos os anos, em mais de 150 cidades, promovendo o Dia Internacional da Animação com mostras nacionais, internacionais e especiais. E aí, esse ano dos 100 anos, eu, em conversa com a ABCA, eu falei, poxa, eu queria puxar um pouco da mostra cearense de animação, porque eu percebo muito que existe, o cinema como todo existe sim, eu estou soltando vários assuntos aqui, mas vamos juntando tudo. A gente tem, como é que se diz, quando a gente assiste as mostras históricas de animação, que
tem respaldo, principalmente no sul e sudeste, são filmes da década de 50, 60, 40 do sul e sudeste. E em pesquisa, quando eu fui pegar o material do NUCA, antes não era NUCA, era o NAS, né? Era o Núcleo de Animação Cearense, que hoje é o Núcleo de Centro de Animação da Casa Amarela. Quando a gente foi captar todo esse material que aconteceu e todo esse histórico, a gente percebeu que existiam animações no Ceará da década de 60, 70 que não estavam sendo mostradas nessas mostras que eram majoritariamente de produções do Sudeste, enfim. E é um resgate de querer trazer e mostrar, olha, a animação estava acontecendo e vai continuar acontecendo e vamos juntar isso tudo. A animação, no geral, ela tem, digamos assim, a regra da animação, ela serve para todas as técnicas, que é um frame de cada vez, frame a frame. E o que diferencia de uma técnica para outra é qual é o material que você vai trabalhar esse frame. Então, se você pega o filme da Odisseia no Sertão, do Josimário, que é o filme que ele está pintando os cactos, ele é de desenho de papel. Desenho de papel, filetou, e é engraçado porque a gente fala assim, é um desenho, são 24 desenhos para fazer um segundo. Sim, são 24 desenhos para fazer um segundo, mas são 24 desenhos que você faz, depois são 24 desenhos, os mesmos 24 você fileta, os mesmos 24 você colore. Então assim, se você pegar e somar de verdade, vai dar uns 62 frames de trabalho do mesmo, sabe? Ele repete os frames, então existe um retrabalho, existe um redesenho. Você filetar? Filetar é quando você faz o desenho seco no lápis. Só que quando você fotografa o lápis, quando você capta esse desenho, o lápis ele é muito claro. Ele não dá um contraste legal com o papel. Então ele fileta, ele passa a tinta preta circulando o desenho para o contraste ficar bem visível. Então ele faz o desenho sujo mesmo, ele desenha no lápis, põe o papel por cima, liga a mesa de luz, aí a mesa de luz mostra o desenho que está por baixo e você vai filetando e depois colore a filetagem. Outra técnica que no caso passou um Vida, e o Vida ele é uma junção de duas técnicas, de três técnicas, de 4 técnicas na verdade. Porque na verdade o Vida é muito engraçado, porque é um curta que eu fiz terminando o curso de animação da Casa Amarela. Então o curso de animação da Casa Amarela ele ensina um pouco de cada técnica, ele ensina stop motion, mas o stop motion ele tem ramificações. O stop motion ele ramifica para pixelation, enfim, o corpo humano é o pixelation. Se você animar massinha, aí você passa para o play motion, porque você está lidando com criação do boneco, montagem do boneco. Você tem que criar uma estrutura de arame para o boneco conseguir se manusear, então é uma outra técnica. E tem também o cutout, que é o recorte, que é você criar um boneco com desenho, recortar o desenho e montar o boneco como se fosse uma estrutura de lã por trás, só que com as peças feitas de papel, não de massinha. E tem ramificações também, que são a animação com areia, que é outro stop motion, que é você fazer formas com areia. Mas isso tudo vai se categorizando e acaba se categorizando por conta do material que você vai usar. Mas no Vida, por exemplo, que é uma animação em stop motion, as minhas mãos, eu posso dizer que são animação em pixelation, que eu estou ali com as minhas mãos mexendo e aparecendo. A partir do momento em que os objetos se mexem, ali é um stop motion com objetos, então é um stop motion que os objetos já estão feitos, não precisa uma estrutura por trás, é só eu manuseá-los frame a frame. E tem o 2D, né, que o bonequinho, um boneco de recorte, que é a animação com recorte, ele entra no papel, então ele passa a ser uma animação 2D. Então ele acaba sendo um misto de técnicas que foi justamente o que aconteceu no curso de animação para mim. Eu fui aprendendo um pouco de cada técnica e eu falei, agora eu quero executar um pouco de cada técnica num filme só. E cada técnica tem sua dificuldade e tem seu valor de orçamento, inclusive. Se você está lidando com um desenho, se você está lidando com stop motion, você tem que ter um cenário. Você tem que construir uma casinha, você tem que construir, assim, você tem que fazer, claro que vai depender do roteiro, né? Tem filmes que não tem cenário nenhum, que é só um boneco no branco, mas quando você está lidando com, por exemplo, meu TCC lá, você está lidando com um oásis, uma floresta, um deserto, você tem que construir aquilo ali. Não,
existe um orçamento para você pensar como é que a gente vai construir isso aqui, é com silicone, é com giz de cera, é com lápis de cor, é com saco de batata, o que pode ser isso? Então você começa a entrar naquela parte da direção de arte de que acaba sendo um trabalho em conjunto, né? Animação com a direção de arte. A gente vai trabalhar com massinha, mas então como a gente vai fazer esse cenário? Não, mas esse aqui não é animável porque esse material aqui ele não consegue fixar. É sempre importante para a animação que você consiga manusear bem e travar no frame para você conseguir fazer a movimentação do personagem. Quando a gente está trabalhando com animação, existe um programa, na verdade se for stop motion, existe um programa muito bom que é o Dragon Frame, que é o salvador das vidas e é o programa supremo da animação em stop motion, que é um programa que você consegue ver o que você vê na hora que você está fazendo. Inclusive, como você já vê na hora que você está fazendo, você pode até editar os frames. Eu queria que fosse um pouquinho maior esse frame, queria que fosse um pouquinho menor, queria que esses frames na verdade fossem para frente, fossem para trás, então você de certa forma você consegue montar o movimento da cena. Mas quando está tudo feito, para finalizar essa montagem a gente passa para o Premiere. Aí faz normalmente, a gente exporta aqueles frames como se fosse um vídeo, leva para o Premiere e faz normal, assim. Eu digo assim, monta conforme live action também monta. Aí a gente está também, é engraçado porque às vezes chamam stop motion, alguns chamam a animação stop motion como 3D tradicional. E o Vida Maria seria um 3D digital, né? Então a gente está lidando ali com uma técnica que você ainda assim, você tem que criar os cenários, você ainda tem que criar os personagens e tudo, mas a diferença é que você vai modelar isso virtualmente, né? Então são números. Eu até brinco falando que tipo assim, eu não sou muito fã de 3D, não sou a melhor pessoa para vocês começarem de 3D. Existe um técnico de animação na Casa Amarela que ele é focado em 3D, mas eu sempre brinco falando tipo assim, 3D você anima com o mouse, você não anima com traço, né? Com lápis ou com a caneta digital. Você anima realmente pegando o mouse e modelando com o mouse, então não necessariamente precisa desenhar. Na verdade, isso não é uma mentira total, que dizem, você pode animar desenhando. Não, você não sabe desenhar, você pode animar sim, você pode ser animador. Stop motion, pixelate, tudo isso que eu falei, só o 2D que precisa desenhar. Assim, se vocês pegarem até direto da película, alguns filmes ali, é boneco mesmo, né? Boneco simples, o que importa mesmo é o movimento. Mas, só voltando para a questão, o 3D, você tem um software que eu não sei qual é o software que o Márcio Ramos usou para fazer o Vida Maria, ou que o Nil usou para fazer o Nem Cavacatus, a Experiência Última que Morde. Mas eu acho que foi o Maya, não sei, que é um programa que você faz o desenho no papel, ou você faz os desenhos de forma geométrica, com o auxílio do próprio software, e você vai modelando com o próprio mouse. O nariz aqui, puxa o nariz, isso aqui, vai puxando aqui, até modelar inteiro. Aí você passa para a segunda etapa, que é da animação, aí cria uma timeline e você vai animando por keyframes. A diferença principal do digital para o tradicional é que você anima 100% por keyframes. O que seriam os keyframes? Seria você faz as poses chaves e o programa vai te ajudando. De que forma? Por exemplo, eu sou um modelo 3D. Geralmente eles são assim, né? Braços abertos, cabeça reta e tal. Então ele geralmente começa nessa posição, que é a posição 0. E aí, você através dos números, que é um X, Y, Z, né? Você vai dizendo onde cada ponto, por exemplo, eu tenho um ponto aqui no meu cotovelo e um ponto na minha mão. E eu vou botar o cotovelo no X, 2, 3, enfim, você monta o keyframe, eu tô assim, certo? Esse é o keyframe. Adicionei lá no programa. O programa, ele vai, automaticamente, ele vai criar os intermeios. Então ele vai fazer assim. Ele vai pegar a minha posição 0 e ele vai criar intermeios para o meu personagem modelado sair da posição 0 e ir para essa posição. De forma reta, ele segue retas. Então se eu estava assim e a minha outra posição assim, ele segue retas, o caminho mais rápido, digamos assim, para atingir essa posição. Dá para entender? Agora, para você ter a fluência, tá falando assim, você quer, olha, eu tenho todo o lance dos arcos e tal. Então para você fazer todo esse trabalho, são vários keyframes que você vai produzir. Então, mas antes de ele vir para cá, eu queria que ele fizesse assim, porque ele vai, mexe a mão e ele já vem para cá.
Então aqui já são outros keyframes, aqui é outro keyframe, e aí acaba sendo todos os quadros de keyframe diferente. Tá, a truca, ela é assim, a graça ela tá com ela aqui, mas como ela é muito pesada, vamos lá. A truca é como se fosse uma mesa, certo? Sendo que ela tem multiplanos. Então ela tem uma mesa preta aqui que ela é de metal, e ela é importante que ela seja... É de metal? Acho que é de metal. Ela tem um material que ela é magnética. É metal? É metal. Então, por exemplo, tipo assim, se você pega um desenho de recorte, recorta, rola a manta magnética embaixo e você colocar em cima da truca, a truca ela vai segurar o desenho. Então isso é fundamental para quem anima recorte. Outro lance, a truca ela tem multiplanos. Então ela tem aqui a mesa, tem um vidro, outro vidro. O que possibilita que você coloque os cenários aqui, os personagens aqui e alguma coisa em primeiro plano, uma árvore que está mais perto da câmera, desfocada, mais aqui em cima. Isso tudo, eu estou falando dessa visão aqui de baixo, porque a câmera está aqui em cima, né? É uma grua, ela tem um pescoço e ela tem a câmera aqui em cima. Aí ela tem algumas manivelas, eu vou algumas manivelas que elas ajudam muito para, tipo, por exemplo, existe uma manivela que, por exemplo, estica a câmera, levanta a câmera, desce a câmera. Essa aqui ela pega a primeira camada e empurra para cá, empurra para lá. Essa aqui pega os vidros que estão presos aqui e empurra para frente, empurra para trás. Então você tem todo o mecanismo que eles têm uma numeração para você estar fiscalizando isso quadro a quadro e você conseguir fazer todo o momento que você quiser. Tipo, no vídeo, por exemplo, que eu coloco a bengala no topo do livro e o boneco está aqui e a câmera faz esse movimento, né, um movimento diagonal. Então eu pegava a truca e eu girava esse lado de cá para ela ir na vertical e o lado de lá para ela ir para cima, fotografava. Aí depois de novo, girava aqui, isso tudo ele faz assim. Aí volta, de novo, aí fazia toda a sequência. Isso tudo numerado, então não tinha como... existe uma folha de continuidade para animação. Nessa folha você pode dizer, do frame 2, nessa folha de continuidade você pode botar do frame 1 ao frame 10 movimento de câmera. Do frame 1 ao frame 10 também tem o lip sync, que o personagem está falando. Então, tipo, tudo isso você pode usar a folha, fiscalizar na numeração da truca e você ir manuseando ela para fotografando e animando. E assim, o Nuka ele também tem a câmera, que é do espaço mesmo, ele tem um computador para captação das imagens, e ele tem um programa de edição e ele tem um vídeo assist, que você pode ver como é que está indo, como é que está voltando. Então, tipo assim, se você quiser entrar na truca com um bonequinho, você pode sair de lá com o filme. Então, sabe? Por isso que é um instrumento tão bom para praticar. Só que a única coisa ruim é que ele não é móvel, né? Ele é realmente aquela coisa presa, uma mesa zona com uma grua, a câmera apontando para baixo e toda essa logística. Se você pegar os filmes do Chuck Jones, que é o Pernalonga, enfim, essa galera toda do Looney Tunes, ele era o que mais usava, assim, porque os desenhos do Chuck Jones, acho que o Mickey também durante uma certa época, eram todos assim, fazia o desenho no acetato, que é uma folha transparente, então tinha o desenho no meio e o resto era tudo transparente, colocava lá na camada do meio, como eu estou falando, e aí depois ele pegava o cenário, pintava todo o cenário, fazia o cenário cheio, colocava embaixo, e aí ele fazia só umas pecinhas de árvore separadas e colocava em cima. E aí ele pegava, aí tipo, tinha vários acetatos, né, de todas as posições, falando assim, fazia todo o movimento completo dos desenhos e todos. Aí ele ia lá, colocava o Pernalonga aqui, aí fotografava, colocava, tirava, botava outra folha, fotografava, trocava, e ficava nessa dança, assim, de trocar, pegar, tirava todas as fotos, pegava a película, revelava, mandava ver. Então aí nisso tudo, como funcionava a truca, como funciona. Hoje em dia não tem todo esse lance da película, né? É só a câmera da DSLR, o programa do Dragon que é aberto no notebook. Você ainda faz essa dancinha aqui de trocar pegar, porque não tem como fugir disso, é quadro a quadro mesmo. E você vai dando enter fotografando. E você vai vendo o vídeo assist aqui da TV, vendo, não, um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho pra frente, um pouquinho pra trás. Geralmente são duas pessoas que ficam, né? Um animador e uma pessoa que fica na truca. Aquela mais dou muito que ela é essa pessoa que estava sempre na truca aqui ajudando e tal.
E aí, ah não, ó, levitar o de continuidade aqui, olha, esqueci de colocar a boca dele, a cabeça do personagem do outro personagem apareceu, não era pra aparecer, não sei o que, e aí a gente vai, tira isso aqui, ajeita isso aqui, deleta, volta, play, não ficou bom, deleta tudo, e é isso. Era triste quando a gente deletava tudo, porque dava 120 frames, 10 segundos, passava uma tarde pra fazer e a gente ficava, não ficou bom, vamos refazer tudo. E assim, o bom, já completando a resposta que eu estava dando para o vídeo, as técnicas também variam o tempo de você ver como é que está ficando. Então o recorte, você fazia o boneco de papel e animava o Dragon, você via, sei lá, na mesma tela você sabia tudo de que estava acontecendo, da cena. Se a gente pegava no papel, você tinha que desenhar todos os desenhos, fotografar todos os desenhos, assistir tudo, e aí existe, por exemplo, o que eu resolveria num recorte, numa tarde, no mesmo tempo de 10 segundos, eu precisaria de 2 semanas para fazer no papel. Então tem que haver esse equilíbrio. Mas é claro que o papel, eu estou lidando com uma possibilidade de deformar o meu personagem, de fazer o meu personagem mais achatado, mais levantado, que aí para fazer isso no recorte teria que fazer várias peças. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar bem, mas existe, quando você escolhe a técnica que você vai usar para animar, tem toda uma N gama de coisas que você tem que pensar para conseguir fazer a interação. Existe um livro, inclusive a Casa Amarela tem esses livros de animação, vocês podem ler lá, que é o Kit de Sobrevivência do Animador, que na verdade em brasileiro e em português, quando saiu aqui pelo Senac, saiu como Manual da Animação, do Richard Williams. E nesse kit, nesse livro, que é um livrão desse tamanho, dessa grossura, ele fala muito sobre os princípios da animação, que são 2 princípios da animação, né? Comprimir, esticar, antecipação, arcos, então todas essas questões de atuação do personagem, toda vez que o personagem, tudo que a gente, por exemplo, citar aqui um exemplo, porque é muito extenso esse assunto, mas toda vez que tudo que a gente vai fazer, a gente antecipa. Então, por exemplo, vou pegar um copo. Quando eu vou pegar um copo, o meu braço vai para trás para depois ir para frente. Então existe uma antecipação de movimento para poder beber. Sendo que existe essa, quando eu subo meu braço para antecipar, ele é mais devagar do que quando ele está indo para frente. Então aqui são mais frames, aqui são menos frames. Aqui são, sei lá, 6 frames, aqui são 3 frames. Então essa manuseação, esses cálculos que tem que ser intuitivos, porque você vai animando de forma intuitiva, você precisa saber qual é a técnica, qual é a forma, qual é o estilo, e você mesclar isso com os princípios de animação para você conseguir fazer uma animação fluida. Uma animação fluida, no caso, seria uma animação que você domina esses 12 princípios.